biomecânica. Em homenagem à minha querida, linda aluna Mônica, a razão dessa revisão de biomecânica é ela, turma. Agradeçam a ela. Nós vamos brincar aí na avaliação, ou na biomecânica, tá? Pessoal, eu espero que vocês entendam e que vocês perguntem, tá? É importante, senão você não consegue fazer a prova se você não entender. Não se pegue a slide. Se slide fosse bom e importante, eu te daria o slide, ok? Pensa nisso. Vocês me dão 2 minutos, por favor, que eu preciso pegar água. 2 minutos, só um minuto. Então vamos lá. Biomecânica. O que é que eu tenho que saber dessa danada? Eu preciso entender aqui que a biomecânica nada mais é do que a junção do movimento parado e dinâmico, dessa mecânica do movimento, e da junção dos movimentos cinemático e cinética, ok? Então, a biomecânica, ela vem do, da junção dos conceitos de mecânica e cinemática e cinética, onde a mecânica é a parte parada e em movimento, e a biomecânica é o movimento e as forças que acontecem nesse movimento. Biomecânica na fisioterapia, ela é o conceito que nós temos aí de unção de mecânica, estrutura e função. Então, a mecânica ela precisa de conceito dinâmico e estático, de estrutura, né, do movimento estrutural e da função daquela estrutura, ok? Dentro do que é muito importante é eu entender sobre as leis de Newton, para que eu possa, assim, eu era para ter tirado esse logo aqui, para que eu possa entender que o princípio da biomecânica, ele vem das leis de Newton. Leis de Newton essa que vão nos ajudar a nortear, a entender o que mais importa na nossa disciplina. Falar de biomecânica para vocês é falar de reabilitação. É falar do princípio que nós partimos do pressuposto que nós somos aquilo que nós entregamos de movimento. Então, o nosso movimento, ele vem a partir de uma mecânica, ele vem a partir do pressuposto que eu entrego ao paciente as 3 leis de Newton aplicadas, tá? E essas 3 leis de Newton, elas me ajudam a entender
a fundamentação da dinâmica e da inércia e da ação e reação. As leis de Newton, turma, foi feita por Isaac Newton em 1687. Não precisa decorar isso não, é só para vocês entenderem o que vocês estão mexendo. Dentro dessa criação, desse desenvolvimento, os três pilares da mecânica clássica, o que explica força gerando movimento, a gente compreende em três leis. A lei da inércia, onde todo objeto mantém seu estado. A lei fundamental da dinâmica, onde força é igual a massa vezes aceleração. E a lei da ação e da reação, as forças mútuas. Toda ação gera uma reação. Até a falta de ação gera uma reação. A falta de ação é uma ação, ok? Então, se você é preguiçoso ou preguiçosa, se você é lento ou lerda, se você é apático ou apática, você também tem uma ação, e isso vai gerar uma reação. Se você é muito explosivo, se você é muito ativo, se você é muito elétrico, isso também vai gerar uma reação. Ok? Então, para a gente poder primeiro entender essa questão da biomecânica, é eu entender que, dentro da primeira lei de Newton, nós temos aí a lei da inércia. E o que é que a lei da inércia nos traz como conceito? Um objeto em repouso, ele tende a permanecer em repouso. E um objeto em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Sendo que esse movimento ele precisa ser retilíneo e em velocidade constante. A não ser que uma força externa resultante de uma ação venha cair sobre esse corpo, essa lei vai ser mudada. Então, a lei da inércia diz que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Por que é importante eu saber isso? Porque nós tratamos através do movimento. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que nós precisamos nós precisamos ser essa força externa de velocidade constante, de movimento não retilíneo. Olha aí, Mônica, olha aí, Lara, lá no Cabot, movimento é em espiral, não é retilíneo. Eu preciso fazer com que isso aconteça de forma diferente para tirar a pessoa do repouso, para tirar o objeto do repouso e fazer com que ele queira permanecer em outro estado. Porque se eu pego um paciente doente em repouso, ele vai querer continuar em repouso. Porque a lei de Newton diz que um objeto em repouso tende a permanecer em repouso, porque esse objeto vai estar em um movimento permanente, com movimento retilíneo, velocidade constante. Se não tiver uma força externa, uma ação resultante nesse corpo, nesse objeto, ele vai ficar ali por mais tempo. Ok? Então, isso explica nossa primeira lei, a lei de Newton. Então, quando você está ali, eu acho que na sala de aula eu usei o exemplo do metrô, do ônibus, não sei, foi um exemplo que vocês utilizam, uma boa parte. Então, quando você está ali no ônibus e ele freia bruscamente, os passageiros, as pessoas são lançadas para frente. Os seus corpos tendem a manter a velocidade que eles tinham. Isso é a primeira lei de Newton, tá? A lei da inércia. Então, se eu entender isso, eu entendo o mecanismo de tratamento. Depois eu tenho a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. Força é igual a massa vezes aceleração. Ou seja, a força e a aceleração têm a mesma direção e sentido. Carlos Eduardo, se não for fazer pergunta, desliga o microfone, por favor. E aí, a, a força igual a massa vezes aceleração quer me dizer que a força resultante
sobre um corpo, ela é proporcional ao produto da massa. Ou seja, a força e a aceleração, elas têm a mesma direção e o mesmo sentido. Ou seja, são diretamente proporcionais. E se elas têm a mesma direção e o mesmo sentido, para que eu possa gastar menos energia, a minha força e a minha aceleração precisam estar na mesma direção. Ou seja, se eu for atender um paciente e eu colocar muita força e o paciente colocar muita aceleração, alguém vai se machucar. Ou vice-versa. Se eu coloco muita aceleração e o paciente coloca muita força, alguém vai se machucar. Então eu tenho que trazer essa direção, esse sentido de força e aceleração sempre na mesma direção e no mesmo sentido, tá? Uma aplicação muito mais simples do que essa é quanto maior a massa de um objeto, é maior a força que eu preciso para poder deslocar ele, para poder acelerar ele. Se a força resultante for zero, o corpo ele não vai acelerar. Ou seja, eu quero empurrar um objeto do local. Se eu botar força zero, o objeto não sai do local. Mas se eu começar a acelerar a minha força, esse mesmo vetor, para o mesmo lugar, para a mesma direção, eu vou tirar aquele corpo do local, aquele objeto do local. Ok? E a terceira lei de Newton é a lei de ação e reação. É aquela lá que eu dei um murro na lousa algumas vezes. Então eu disse: olha, tá doendo, agora doeu. Quanto mais força eu bati, mais a lousa bateu de volta. Ok? Então, se você der um murro na parede, a parede vai devolver a força que você desenvolveu na sua ação. Então, o conceito de ação e reação, essa lei de ação e reação, e ela serve para a vida. Se você é legal, as pessoas tendem a reagir de forma legal com você. Se você é ácido, as pessoas tendem a reagir de forma ácida com você. Se você desenvolve habilidades de conexão, as pessoas tendem a lhe querer perto. Se você desenvolve habilidades de fofoca e intriga, as pessoas tendem a lhe querer longe. Se você é a pessoa que agrega, as pessoas querem você perto. Se você é uma pessoa inconstante emocionalmente, as pessoas querem se afastar de você cada vez mais, principalmente se você for um ser humano que não produza resultado, só complica a vida dos outros. E a lei da ação e reação, ela traz que toda ação, toda força, desculpa, para toda ação, para toda força, há uma reação, há uma força de mesma intensidade e valor numa direção de sentido oposto. Então, se eu dou um murro na minha mão, né, não sei se vocês conseguem ver aí, mas conseguem. Se eu dou um murro na minha mão, com a minha mão direita, eu dou um murro na minha mão esquerda, a minha mão, a superfície palmar da minha mão, vai devolver a reação, a força de reação, com a mesma intensidade da força de ação da minha mão direita. Então, tudo na vida, pessoal, precisa ter uma ação para ter uma reação. Lembrando que se a pessoa é apática, se a pessoa é oprimida, se a pessoa é lenta, se a pessoa é, enfim, uma pombalhada, as reações que ela vai ter é de menor força, de menor impacto. Então, os resultados dela vão ser consequentemente iguais à sua força de ação. Se a pessoa é muito elétrica, se a pessoa realiza muito, se a pessoa é muito antenada, é muito conectada, é uma pessoa que estuda muito, é uma pessoa que eu acho que chama-se de desenrolada, né? A tendência é que as reações dela sejam muito mais de resultados constantes e promissores do que as pessoas o contrário disso, ok? Só que dentro da lei de ação e reação, nós temos aí é, a força de ação e de reação atuando em corpos diferentes, onde eles nunca vão se equilibrar. E isso é o ponto-chave. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Que
Quando eu dei um murro na lousa, a lousa é uma superfície rígida, a minha mão não é uma superfície rígida. Eu tenho tecidos moles aqui. A força de ação foi da minha mão, a força de reação foi do quadro. São corpos diferentes. Então, não tem equilíbrio aí. Mas a força de ação e a força de reação têm a mesma intensidade no sentido oposto. Então, a lei de ação e reação, ela fala sobre intensidade, ok? Não é que é igual. Ah, o murro que o professor deu na lousa é igual com a resposta da lousa na mão do professor. Não. Não há esse equilíbrio. O que há é a intensidade. Isso ficou claro, doutores e doutoras? Minha amiga Rose, minha amiga Camille, minha amiga Liosete. Isso ficou claro? Raíssa. Não é igual, tá? Não tem equilíbrio. Não existe estabilidade. Vão por mim. Até a Grécia já demitiu um bocado de servidor público. Os Correios no Brasil estão demitindo um bocado de gente. Não existe estabilidade. Pensa nisso. Não existe equilíbrio. O que existe é ação e reação, onde eu tenho forças de ação e força de reação com a mesma intensidade, em sentidos opostos. Ok? Boa, garotas. Boa, garoto. Muito bom. Que bom que vocês entenderam isso. Então, já que vocês entenderam, vou avançar. A lei da inércia é o que a gente falou. O corpo tende a ficar onde está. Os exemplos aí que eu já compartilhei com vocês. A segunda lei, a massa e a aceleração, onde essa força ela precisa estar na mesma direção que a aceleração para eu poder deslocar esse objeto, ok? E a ação e reação, onde cada coisa aqui vai ter uma ação e cada coisa vai ter uma reação. Então, o cavalo aí puxando essa pedra, o eixo do cavalo tem uma ação que vai ter aí a reação da corda, que a corda vai ter uma ação na pedra, que a pedra vai ter uma reação à corda, e aí começa a brincadeira, ok? A minha amiga Liosete está perguntando, mas essa relação influi na vida do paciente? Valha, Jesus. Mulher, tu deve ter ido botar a comida dos meninos, não foi? Só pode. E eu falei isso, criatura. Quando o paciente está no estado de repouso, se eu não quebrar o fluxo do paciente, se eu não tirar ele daquele repouso, o corpo vai tender a ficar em repouso, ok? Quando eu vou atender uma pessoa, eu preciso lembrar aqui, vamos supor, uma pessoa com osteoporose grau gravíssimo. Se eu pegar nela muito forte, eu posso fraturar até os ossos mais fracos que tiverem nela. Ação e reação. Então eu preciso pegar mais leve para que eu tenha uma reação mais leve. Se eu pego mais forte, eu vou ter uma reação mais forte. Se eu pego mais leve, eu vou ter uma reação mais leve. Tentando ser didático, certo? Tentando, tentando ser mais ágil. E lembrando que quando eu estou dentro de um tratamento com um paciente, eu preciso entender muito da ação e da reação. Por que isso? Porque ela vai me ajudar a economizar energia. E se eu economizo energia, o cérebro entende que eu quero ficar vivo, que eu vou ficar vivo, tá? Então, quando eu tenho isso na minha mente, eu consigo desenvolver a força e a aceleração sempre no mesmo sentido, para que esse deslocamento do corpo do paciente, do objeto, possa me ajudar a tratar ele. Se eu puder trazer um exemplo prático para você na fisioterapia, Liosete, é mais ou menos assim. Eu tenho a marcha, eu tenho o andar e eu tenho a corrida. Sua pergunta é fantástica, Liosete. Estou dizendo, por isso que eu gosto de você.
eu tenho a marcha e eu tenho a corrida. Não é diferente caminhar e correr? Sim ou não? Me responde, vem comigo. Saber se tu tá aí ou se tu foi dar almoço ou a janta por menino. Sim ou não? Sim, ótimo. Então, a Leozete concorda comigo que caminhar e correr tem a diferença. Só que o que é que acontece? Quando a pessoa está caminhando ou está correndo, o pé é o mesmo, não é? Supondo que eu esteja correndo, Leozete. Eu só tenho o pé direito e o pé esquerdo, concorda comigo? O pé que anda é o pé que corre. Então, marchar e caminhar tem a sua diferença, mas a estrutura é a mesma, não é isso? Então, o pé que empurra o solo para trás é a ação. E o solo que empurra o pé para frente é a reação. Então, quando eu for estudar a marcha de um paciente, eu preciso entender onde é que eu vou ajudar a ação e a reação a acontecer. Quais são os utensílios que eu vou ter para poder utilizar para melhorar esse pé empurrando o solo e o solo empurrando o pé. Um outro exemplo que eu posso trazer para você dentro da fisioterapia é. Deixa eu pensar aqui, bem rápido. Um, dois, três. Teraband, que é faixa elástica. A gente chama de Teraband na reabilitação. Quando a pessoa estica uma faixa elástica, a resistência sentida é a força de reação da faixa à ação da força muscular. Ou seja, a pessoa só vai conseguir esticar aquela faixa se ela. Não sei se eu tenho uma faixa fácil aqui. Ai, Jesus. Aqui. Dá para vocês verem. Aqui, ó. Uma faixa elástica. Eu tenho aqui uma faixa cinza, uma faixa de muita intensidade. Então, se a pessoa. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Tá aqui. Se a pessoa esticar a faixa, a resistência da faixa é a reação à força que eu estou colocando. Pode ser muita ou pode ser pouca. Ok? Então, a intensidade da faixa, ela é ação e reação. Deu para entender, minha amiga Leozete, como é mais útil do que a gente imagina? Minha amiga Leozete, minha amiga Lara, minha amiga Mônica, vocês entenderam? Melhor assim, né? Com a faixa ficou mais claro, não foi, Leozete? Com a faixa fica mais claro, né? Mas imagina assim, ó, a pessoa sentada lá no Pilates. Você faz Pilates, você faz Pilates. Você tá lá no Pilates. Aí você tem uma mola, não tem? Que você tem que ir fazer força para aquela mola se deslocar. Ação e reação. Vai depender da sua força para que você desloque a mola. Se não tiver força, se a mola for muito resistente, aquelas dos lacres pretos, dos mais escuros, são as mais fortes, as mais resistentes. Então, você precisa de mais ação para gerar uma reação. Ou se você sentar em cima de uma bola suíça, se você for muito pesado, a bola vai deformar muito mais do que com a pessoa mais leve. Tudo é ação e reação. Olha aí, não é assim no Pilates? Pois lá no Pilates é onde a gente mais vê ação e reação. Poderia te dar N exemplos, amiga, mas a noite avança e a gente precisa seguir. Mas só mais um exemplo para vocês verem. A Rose, nos seus treinos com as suas meninas de diástase, pessoal, sigam a Rose Brasil aí, vocês que vão ver essa aula no YouTube, sigam a Rose Brasil, uma profissional de mão cheia aí na reabilitação de diástase. Mulheres com diástase, vão na Rose Brasil. Instagram dela, Rose Brasil. A Rose, eu já vi o tratamento dela lá, fazendo lá. Ela faz muito equilíbrio, né? Muito LPF, muita resistência, isometria. E se ela quiser aumentar mais ainda o resultado dela, ela
vai começar a usar um disco de propriocepção. Então, vou mostrar para vocês um disco de equilíbrio, um disco de propriocepção. Obrigado, meu filho. Então, aqui, por exemplo, é bom que a casa de fisioterapeuta tem tudo, tudo. Isso aqui é um disco de equilíbrio. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Um disco de equilíbrio, ó. Aqui é tudo laranja porque eu sou fã do laranja, tá? Então, eu tenho um disco de equilíbrio. Então, o disco de equilíbrio nada mais é do que a lei de Newton de ação e reação. Quando eu exerço uma força sobre esse disco, eu aumento a contração muscular, eu exijo ajuste postural e eu tenho uma reação sempre oposta. A superfície instável, ela me faz gerar uma reação oposta que exige de mim um ajuste postural. Então, trabalhar o equilíbrio com um disco é a terceira lei de Newton sendo posta em prática. Ok? Ficou claro? De verdade, verdadeira? Tem, minha filha. Aqui eu tenho um estúdio de Pilates aqui em casa, você tá por fora. Eu tenho tudo que você possa imaginar do Pilates. Por isso que eu gosto muito dele, Liozete, porque ele é uma técnica bem completa, tá? Mas muito bom. Ainda bem que você está aqui para comprovar isso. E aí aqui a gente entra no que a Mônica mais ama, no que a Mônica mudou a vida por isso. No que a Mônica, ela disse que ia ser fisioterapeuta só por causa disso. E ela descobriu isso no 7º semestre. Vocês têm a graça de Deus, uma graça divina de descobrir isso aí no 2º semestre de vocês. Então a Mônica chegou ao 7º semestre para descobrir isso. Vocês já estão descobrindo aí no 2º. Então, se ela puder confirmar ou negar, ela está aí. É só vocês falar. Olha aí, ela botando aí, ó, verdade, ó, exatamente. Então, turma, vocês precisam entender isso para quando tiver lá na frente, vocês entenderem isso aqui que a gente acabou de ver. Olha, a Rose tem aí sua habilidade ímpar e vocês precisam ver o quanto a gente pode evoluir a cada momento que a gente estuda. Então, a Rose já tem um histórico, já tem um nome, já tem suas clientes, já tem resultado, e ela pode melhorar ainda mais o resultado dela a partir do momento que ela aprofunda numa disciplina básica, como é biomecânica. Só que entendendo a complexitude de o que cada coisa faz. Então, olha como é importante a pergunta da Liozette. As leis de Newton, elas estão no nosso dia a dia constante. Pena que as pessoas não dão o seu devido valor. É o terceiro semestre que é o segundo, né? Então, assim, pessoal, dentro do sistema de alavancas, o que é que nós temos que entender? Vou tentar ser o mais básico e didático possível para vocês. Eu tenho que entender, cadê aqui meu pincel? No sistema de alavanca, eu tenho que entender sobre o eixo, a força e a resistência. Então, o sistema de alavanca nada mais é do que eu identificar o eixo, a força e a resistência. Se o eixo está no meio da força e da resistência, qual é a alavanca, turma? Isso, Dayana. Primeira alavanca. E aí, para eu saber o restante das coisas, eu preciso só entender que o eixo se desloca e depois o que muda são os posicionamentos de força e resistência. Não tem bicho.
Não tem segredo nisso. Não tem bicho-papão. É mais simples do que vocês estão imaginando. Só vai complicar, como a Mônica disse, depois, quando vocês forem para o tratamento. Aí vai complicar. E se você não souber, aí o bicho pega. Ok? Então, galera, o que é que nós temos que entender? Que o sistema de alavanca, ele é sempre formado pelos mesmos componentes: eixo, força e resistência. Sempre. E o que é que muda? O eixo vai para um local e depois eu brinco só com a força e a resistência. Turma, eu não tenho medo de falar para vocês que esse aqui é o meu grande diferencial na fisioterapia. Que é isso aqui que me faz tratar uma pessoa e ter resultado rápido. Que é isso aqui que me faz desenvolver o, o meu raciocínio, tanto clínico como profissional. Se você conseguir entender isso, que alavanca é simples, não é difícil. É só um sistema que tem um eixo, uma força e uma resistência. E que eu preciso entender que esse sistema ajuda o funcionamento do meu corpo. E se ele tiver alterado, eu tenho um funcionamento alterado. E eu preciso fazer o quê? Corrigir esse funcionamento. E eu tenho três tipos de alavanca. Eu tenho a alavanca de primeira classe. Deixa eu pegar aqui o pincel. Eu tenho aqui a alavanca de primeira classe. Foca nesse momento, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, em entender as alavancas. Depois tu complica, tá? Eu tenho as alavancas de primeira classe, onde eu tenho o eixo separando a força e a resistência, tá? Então vamos lá. Alavanca de primeira classe. Eu tenho um eixo e em lados opostos eu tenho as forças, ok? Então olha só aqui no braço. No braço eu tenho um eixo e aí aqui eu tenho um músculo que ele vai contrair a força, não é isso? Então, aqui eu tenho uma resistência, no caso aqui uma polia, certo? Então, nesse nessa alavanca eu tenho um eixo, de um lado uma resistência, do outro a força, primeira classe. OK? Olha aqui você aí olhando para o celular esperando o metrô chegar, esperando o motoqueiro passar na parada e levar teu celular. Olha aqui, ó. Eu tenho um eixo, ok? Eu tenho a gravidade empurrando essa cabeça, ou seja, a resistência, e eu tenho um músculo puxando essa cabeça, a força, ok? Eu tenho o eixo, eu tenho a gravidade, a resistência, e eu tenho um músculo puxando essa cabeça, a força, ok? Primeira classe. Lembra disso. O eixo, a força e a resistência de lados opostos. Pessoal, alguma dúvida nisso aqui?
Raíssa, nós trabalhamos com seres humanos, ok? E os seres humanos, para poder se movimentar, eles precisam de algumas estruturas. Uma delas, a contração muscular, né? Então, lá na anatomia, a minha filha era para ter aprendido sobre a função do músculo, tá? E a principal função do músculo é gerar força e movimento. Ele atua de forma voluntária, andar, pegar um objeto, ou de forma involuntária, o batimento do coração, o movimento do intestino, da digestão, por aí vai. Ok? E eles também ajudam a estabilizar o corpo, a produzir calor, a manter a temperatura corporal, a regular os volumes dos órgãos internos e por aí vai. Mas a principal função do músculo é gerar força e movimento. Então, a sua resposta é sim, tá bom? Beleza? Pessoal, alguma dúvida sobre a alavanca de primeira classe? Professor, é uma pergunta. Fala, Priscila. É, no caso da que tá aí, né, a cabeça. Aí a alavanca vai ser aonde? É pra gente indicar onde fica? Ó, vamos lá. Boa pergunta, Priscila. Interessantíssima a sua pergunta. É sinal de que não entendeu. Vamos lá para a gente entender. A alavanca. Me dá só um parênteses, Priscila, para eu te responder, por favor. Abre parênteses. Eu recebi uma mensagem 11h36 da manhã dizendo assim: Professor, eu gostaria que o senhor pudesse dar uma atenção a mais nas questões dos eixos. Percebi que alguns alunos estão estudando, mas não estão entendendo. Então, turma, se vocês tiverem dúvida, falem. Eu tenho essa mensagem aqui de hoje, 11h36 da manhã. Ok? Vamos lá. A Priscila perguntou e fez uma pergunta interessantíssima. Professor, onde é que está a alavanca? Minha filha, a alavanca é a junção dos três pontos: do eixo, da força e da resistência. A alavanca de primeira classe, ela é feita pela força, que no caso nós vimos com a resposta da Raíssa, que nós vamos sempre estudar o músculo como a força, ok? Então aqui o músculo vai estar aqui, puxando esse pescoço aqui para trás, senão a cabeça cai de uma vez. Aqui eu vou ter a resistência, que vai ser aqui a gravidade, e aqui eu vou ter a articulação, vamos botar aqui temporomandibular, que vai fazer o movimento aí de suporte junto com C1 e C2, ok? Então a alavanca é a junção dessas três forças, ou desculpa, desses três fatores: a força e a resistência e o eixo, que no caso nós vamos estudar na fisioterapia as articulações como alavancas. Deu para entender, minha filha? Que a alavanca não é que ela existe. Ah, onde é que está a alavanca? A alavanca é feita por um eixo, uma força e uma resistência. E a localização deles é que vai me dizer se ela é de primeira, segunda ou terceira classe. Que bom. Ela botou aqui que entendeu. Ótimo. Turma, na primeira classe, alguma pergunta? Alguma dúvida? Eu tenho ela como a mais fácil, né? E aí? E aí, turma? Deixa eu abrir aqui o chat. Liosete disse que não, a Raíssa disse que não. E aí? Ok, então, nós estamos na primeira. Alguma dúvida na primeira? Consigo enxergar a utilização dela, Liosete, na fisioterapia? Consigo, Liosete?
Show. Então você viu aí, ó, flexão de cotovelo. Pensa agora em entender, certo? Qual é, como é, isso aí é depois. O que mais? O que mais? Posso fazer uma pergunta para vocês? Posso fazer uma pergunta para vocês? Valeu, Rose. Me dê, me dê quatro exemplos de alavanca de primeira classe. Quatro. Quatro exemplos de alavanca de primeira classe. Esperando, tu. No corpo, isso, Leozete. Cadeira extensora, professor, eu sempre puxo pro meu lado, né? Claro, Cadeira vai extensora lá. na academia, quando você está sentado naquela cadeira que trabalha a coxa, quando eu faço aquele movimento de subir, ou que eu estiver na isometria, né? Segurando aquela partezinha lá da cadeira. Uhum, O eixo, ele é o joelho, né? A articulação. E a resistência é aonde está a força, é onde está no quadríceps que eu estou trabalhando. uhum. E a resistência é aquela partezinha da cadeira flexora que eu fico segurando em dorsiflexão. É Ótimo, assim. ótimo, é isso aí. Então nós temos aí Agora, quando eu. o movimento de quadril e joelho com as forças opostas. Nós temos o movimento de extensão de cotovelo com as forças opostas. E nós temos o movimento aí de cabeça, tanto em extensão como flexão, quando as forças são opostas, né? Lembrando que o eixo vai ser aí a articulação atlânto-occipital junto com a ATM, tá? No tronco, pessoal, vocês estão usando. Professor. Só um minuto, Rose, só para não Tá. esquecer. O pessoal está usando aí no chat muito o tronco. Mas o tronco aonde? Cuidado, tá? Principalmente se a resistência da parte superior do corpo ela estiver inclinando para frente. Cuidado, tá? No tronco, uma postura ereta, a gente tem aí no equilíbrio do tronco uma alavanca de primeiro grau. No movimento de quadril na marcha, nós temos uma alavanca de primeiro grau. Na extensão do cotovelo, nós temos uma alavanca de primeiro grau. No movimento da cabeça, tanto em extensão como em flexão, nós temos uma alavanca de primeiro grau, certo? Ok? Pois não, Rose. Desculpa ter Professor, um exemplo, por favor, dá um exemplo de ombro. ombro. Quando é que eu tenho no ombro a alavanca de primeiro grau? Eu preciso entender no sentido de qual é o movimento que essa pessoa vai desenvolver com o ombro. Então, se a pessoa tiver utilizando, aí lembra lá da anatomia, tá, minha amiga Rose? Eu sei que você domina muito bem isso. Então, vou falar em movimentos. Se não entender, alguém fala aí, tá? Então, eu vou fazer uma manutenção da postura. Eu vou fazer uma abdução do ombro. Então, eu vou realizar a elevação lateral do braço, eu vou ter a articulação glenomeral como o eixo, e os músculos deltoide
aplicando uma força superior, sendo a potência, né? Então, isso tudo vai me gerar uma alavanca de primeiro grau, na abdução do ombro, ok? Quando eu abro ali o meu braço em elevação lateral, tá certo? Quando, Rose, no seu dia a dia lá na academia, quando você faz uma rotação do ombro com halteres, se eu não me engano, isso chama-se tríceps francês, tô certo ou errado? Rotação do ombro com halter. Quando eu faço ali uma extensão do tríceps e o húmero ele vai atuar como uma alavanca. Então, a articulação do ombro ele atua como esse eixo. A força do tríceps gera a ação e a carga, o halter, vai gerar na outra extremidade a resistência. Então, num tríceps francês, por exemplo, numa rotação do ombro com halteres, eu tenho uma alavanca de primeiro grau. Numa. Esse eu digo porque eu faço muito, certo? Eu gosto muito desse. Num deltoide posterior, uma isometria com anilha, onde eu mantenho o braço estendido lateralmente com anilha, forçando o meu ombro a trabalhar de forma isométrico, e a articulação é o eixo, a resistência é a anilha e o deltoide posterior é a força. Então, é uma brincadeira de gangorra e tesoura, certo? Na abdução do braço, a resistência fica onde? Débora, faz a abdução do braço aí. A força, ela está aqui, no trapézio, no teu deltoide medial, puxando o teu braço para abrir. A resistência está depois da articulação do ombro. Pode estar no braço, se eu tiver um halter, pode estar lá na minha mão, se eu tiver uma caneleira amarrada no pulso, pode estar no pulso. O eixo é o ombro, a força é o músculo e a resistência vai estar no braço. Ok? Professor, então se é o ombro, então é segundo, né, não? Não, moço. Porque o eixo seria a articulação do ombro, se eu fosse fazer uma abdução Eu não, quando eu e faço ele a ficar, abdução, quando eu faço a abdução, ele fica ó, esticado, estendido. quando eu faço a Vai, abdução, professor. quando eu faço a Sim. abdução, eu não mexo com Mas se eu trapézio, ficar em isometria, se eu ficar parada com ele aberto, eu vou, eu assim, vou, eu vou usar qual músculo mais? não é a Eu, não- articulação do ombro, não? eu vou usar músculo para sustentar essa articulação. Eu vou usar o deltoide, Sim, sim. e eu vou usar aqui, ó, Deltoide, trapézio, eu vou usar trapézio. peitoral, eu vou usar manguito rotador, tá tudo depois do ombro. É verdade. E a anilha vai estar Sim, lá na minha mão, na isometria. Eu vou botar aqui na frente, né? Então a, sim. a anilha está na minha mão. E aqui eu vou ter a musculatura, manguito rotador, segura a cabeça do meu húmero para não anteriorizar, tá atrás da articulação. O Uhum, trapézio segura o meu ombro aqui na posição. Peitoral é o músculo que vai assessorar. Deltoide fez o movimento, sustentou, mas a resistência e a contração está no músculo atrás da articulação e a resistência está no braço, né? Ok? sim, Deu para sim. visualizar a minha irmã? Deu. Certo? Então sempre pensa assim: eu tenho o eixo, força de um lado, resistência de outro. E aí é eu brincar com isso. A minha amiga Liosete disse que em banana na hora de mudar a posição. Aí a gente precisa estudar anatomia, porque é muscular para mudar a posição, ok? É só a posição do músculo. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Deu para visualizar? Deu para pegar? Sim ou não? Não ou sim? E tem que praticar isso. E quanto mais praticar, mais fácil fica, Rose. Principalmente quem domina a anatomia, quem sabe os músculos vastos, turma. Vocês não precisam ir para os músculos completos. Vocês precisam dominar o deltoide, o peitoral maior, o peitoral menor, o deltoide anterior, posterior, médio, bíceps, tríceps sural, bíceps,
desculpa, tríceps sural, bíceps femoral, bíceps braquial, tríceps braquial, bráquio radial, trapézio superior, trapézio inferior, manguito rotador, oblíquo do abdômen, ou transverso do abdômen, quadríceps, sartório, grácil, semitendinoso, semimembranoso, transverso do abdômen, não sei se eu já falei, os músculos principais. Tem que aprender. Senão, eu posso desenhar para você. Se você não souber a função do músculo, é difícil aprimorar. Ok? Vamos lá. Nossa segunda alavanca. Ninguém tem dúvidas? Ninguém falou? Na segunda alavanca, a gente precisa olhar para isso aqui. A segunda e a terceira alavanca, eu mudo o eixo para a ponta. Em ambas. O eixo vai para a ponta. Ele sai do meio, ele sai ali da divisão de força e resistência e ele vem para a ponta. Mônica, tá aqui comigo, Mônica? Eu já fui botar a janta dos meninos. Acompanha aqui comigo, Mônica. Agora fica melhor. Tá aqui comigo, Mônica? Show. Então, eu tenho o eixo na pontinha, ok? A articulação, ela vem para a ponta, na segunda e na terceira. Aprende isso. E aí, o que é que vai mudar? A posição da resistência e da força. Resistência, força. Quando eu tenho a resistência próximo do eixo, segunda classe. E aqui é que entra a brincadeira. Aqui está o exemplo de um tornozelo na nossa imagem, onde nós temos o eixo, só que eu tenho a resistência e a força. A força é o músculo da panturrilha. A resistência é a gravidade empurrando essa criatura para baixo. E o eixo é a articulação tíbia talar. Ok? Tíbia e talos. Oh, que legal! É só isso. A articulação desculpa, alavanca de segundo grau. Aí, para complicar, Liosete, como é que eu transformo essa alavanca aí do tornozelo em uma alavanca de primeiro grau? É bem simples. É quando o paciente, por exemplo, vai ter uma lesão associada por algum processo patológico e ele não tem força aqui, ele vai ter força aqui, no tibial anterior. Ok? Então, a resistência começa aqui, continua sendo a gravidade, o eixo está aqui, mas ele não consegue ficar de ponta de pé, porque ele não tem força aqui, ele só tem força aqui. Então, ele só consegue fazer o quê? Isso vai ser empurrado para baixo e isso vai ser empurrado para cima, porque o tibial anterior ele faz uma dorsiflexão. É o modo mais didático que eu tenho, minha amiga Liosete, de explicar como que a gente muda uma alavanca, ok? Então, a alavanca eu mudo quando eu mudo a força de contração muscular, minha amiga Raíssa. Então, para eu poder mudar a alavanca, eu preciso mudar a força muscular. Ela pode vir alterada por uma doença ou eu posso alterar para poder melhorar o funcionamento daquela alavanca, ok? Então, a alavanca de segunda classe, ela nos traz uma definição muito clara. O eixo, assim como na terceira classe, ele vai para a ponta
E a força e a resistência, elas ficam localizadas do mesmo lado. Só que a resistência mais próxima do eixo do que a força. Ok? Dúvidas aqui? Dúvidas? A bailarina de ponta de pé é segunda classe. Seu tornozelo, tá? Estamos falando do tornozelo. Ok? Beleza? No tornozelo, sim. Um paciente acamado, por exemplo, a classe muda? Sim, muda. Ele está acamado de decúbito ventral ou decúbito dorsal? A classe muda. Por quê? Porque eu vou mudar a força muscular no movimento. Ok? Beleza? Esse ok é chato, né? Ok? Ok? Claro, vamos agora para ele, Raíssa. Vou sempre fazer assim: primeira, segunda e terceira classe com os exemplos. Mas alguém tem dúvida na definição? Alguém tem dúvida na definição? Alguém tem dúvida na definição? Liosete, deu para entender a definição? Primeira classe, eixo, força e resistência, oposto. Segunda classe, eixo, resistência e força após o eixo. Próximo do eixo, a resistência, mais afastado do eixo, a força. Deu para entender, né? Ótimo, minha amiga. Os demais tem 48 pessoas aí. Os demais, se quiserem falar, por favor. Eu só conheço Nossa, alguns. só uma dúvida na de segunda classe. Hum. O eixo pode estar mais próximo tanto da resistência quanto da força? Não, minha filha, eu acabei de falar. Segunda classe, a resistência é próxima ao eixo e a força mais distância. A diferença é que o eixo ele vai ficar na ponta. Ah, a força pode estar colada na resistência, aí você não faz movimento. Ok? Princípio da biomecânica. A força e a resistência elas não podem estar juntas, porque senão você não tira o objeto do lugar. A segunda lei de Newton. A força e a aceleração, elas estão no mesmo sentido, mas o objeto precisa estar em outra esfera, tá bom? Não pode. Então, eixo, resistência e força, segunda classe. Próximo do eixo, a resistência. Se você botar a força próximo da resistência, você não gera movimento, você gera isometria. Na minha dúvida não era em relação à resistência e à força junta, mas em relação ao eixo. Não. Eixo, resistência e força. Ainda não está claro isso? Na segunda, Entendi. na segunda classe. Eixo, resistência e força. Não altera. Se alterar, vai para a terceira classe, certo? Vamos já chegar lá. Então, na segunda classe, só reforçando aqui a dúvida da Aline. Eixo, resistência próxima ao eixo e a força depois da resistência, ok? Mais afastada do eixo. Nós temos o movimento de ficar na ponta do pé, a elevação na ponta do pé. Nós temos o cotidiano clássico que os livros, a literatura vai trazer, que é o carrinho de mão, né? Então, o eixo é a roda do carrinho de mão, a resistência é o peso na caçamba e a força são as mãos levantando os cabos do carrinho de mão, tá? Nós temos uma outra situação clássica, principalmente entre dentes e mandíbulas, no movimento ali aí o pessoal brinca na academia, na faculdade, nas universidades, que é o movimento de quebra-nozes, é a dobradiça do quebra-nozes, onde o eixo é a dobradiça, seria a DTM, ali o ATM, né, a articulação temporomandibular. A resistência seria a nozes, e a pressão é exercida ali pela arcária dentada. Então, quando você vai, por exemplo, abrir uma garrafa, né, o abridor de uma garrafa, então o eixo é a ponta do abridor na tampa,
A resistência é a borda da tampa e a força é a sua mão, ok? O movimento, por exemplo, de elevação do calcanhar, quando a pessoa estiver ali sentada, similar ao movimento de ficar na ponta dos pés, você diz, agora fica sentada e faz com que você fique na ponta do pé. O que é que acontece? A resistência do peso no joelho facilita a ação do sólio. Então, o exercício de elevação calcanhar sentado é uma alavanca de segunda classe para o músculo solear. Você está, por exemplo, um barco de remo. O eixo é o remo apoiado ali no barco, né? Então, a pessoa está no barco, aqui é a borda do barco, aqui eu tenho um remo. E aí, o que é que acontece? A potência é a água movendo o remo e a força é o remador, ok? Então, uma alavanca aí de segunda classe, tá bom? No uso do pé de cabra, por exemplo, do martelo para remover um prego, o apoio o ponto de apoio vai ser, por exemplo, a superfície onde está ali o prego. Aí eu ponho lá o martelo. E aí a resistência é o próprio prego. E a força é o esforço que eu aplico nessa alavanca. Então eu tenho tudo do mesmo lado, só que a resistência mais próxima do objeto, ok? Então, o que eu preciso entender é que na alavanca de segunda classe, eu tenho uma articulação, a resistência, o peso do corpo ou do objeto, ele vai estar próximo dessa articulação e a força, a contração muscular, ela vai estar mais distante dessa articulação. Tá? Então, esse é o mecanismo que a gente traz aí da segunda alavanca. Tá bom? Deu para entender ou ficou muito difícil? Ou muito complexo? Tem perguntas aqui. A gangorra também é segunda? Não. Só se você botar uma resistência próximo do eixo, tá? A gangorra não é segunda, a gangorra é primeira. Eu tenho força e resistência de um lado. Uma pessoa está embaixo, outra pessoa está em cima. Se a pessoa de baixo solta as pernas e a de cima for mais pesada, ela sobe. Ok? Se eu tiver uma resistência para do eixo, ela pode virar outra coisa. Dúvidas na segunda classe? Eu lembrei do exercício que você colocou peso no quadril da menina e pediu para ela levantar o tronco. Isso, isso. Ok? E a gente pode botar uma almofadazinha para ficar próximo da articulação ali da lombar com o sacro para poder ter resistência e melhorar. Se eu não me engano, foi com a Luísa, se eu não me engano, esse exercício. Só que ela tinha uma ótima mobilidade, ela tinha um ótimo movimento. Ela me dificultou no exemplo. Tinha que pegar uma pessoa mais encurtada, que aí quando eu dou o apoio da resistência, melhora o movimento. Mas o uso do carrinho de mão é muito característico, certo? A flexão plantar é muito característica em cadeia cinética fechada. A elevação dos pés é muito característico, é muito clássico. O quebra-nozes dos dentes é muito clássico. Deixa eu ver o que mais. A abertura de garrafa é muito clássico. A terapia ocupacional usa muito essa alavanca para reabilitar pacientes. Deixa eu ver o que mais. Os músculos posteriores da perna durante o caminhar. Quando a gente vê aula de marcha, a gente vai poder talvez visualizar mais isso. Os músculos posteriores da perna durante o caminhar são músculos que desenvolvem a alavanca de segunda classe, principalmente porque estão impulsionando o corpo para frente. Então, a segunda classe ela tem essa característica, pessoal. Então, elas são muito fundamentais para o ganho de força, para a estabilização, né? Elas me oferecem muitas vantagens na fisioterapia, na reabilitação.
Tá bom? Dúvidas? Pensando nisso que eu falei para vocês, aqui agora, só para vocês anotarem, a segunda classe traz aí essa força, né, e tal. A de primeira classe, ela é ideal para equilíbrio e estabilidade. A de segunda classe, ela é ideal para força e estabilidade, tá? Então é bom também anotar isso. A de primeira classe é equilíbrio e estabilidade. A de segunda classe é força e estabilidade. Pessoal, um parênteses. Eu tenho um filho pequeno, tá? Então, se vocês ouvirem barulho, se vocês ouvirem algum choro, alguma coisa, tá na hora deles irem dormir, e aí tem sempre um showzinho ali para tomar banho, alguma coisa, então vocês podem ouvir aí barulho. Não tem como controlar. Se incomodar, paciência. Ok? É importante entender isso. Segunda classe, ela é fundamental para o ganho de força e estabilidade, e a primeira classe, equilíbrio e estabilidade. Obrigado, Liosete, por entender. Beleza? Combinado? Posso avançar? Estou com vocês. Posso avançar? Tem alguma dúvida na segunda classe? Mônica, tudo bem até aqui? Tá mais claro? Valeu, Liosete, valeu. Isabelle, que bom que você está aqui, Isabelle. Tá mais claro, né, Liosete? Mônica, a Mônica já foi botar a janta dos meninos. Certeza, conheço a Mônica. Quer ver? Mônica, deu para entender mais, Mônica? Ó, aqui ela tá. Foi botar a janta dos meninos, certeza. Então, posso avançar? Rose, alguma dúvida? Aí, tô dizendo, ela foi botar a janta dos meninos, meu povo. Ai, Jesus. Eu conheço essa minhas crias, essa... Opa, eu sei como é, minha filha, nem se preocupe. Pessoal, é, alguma dúvida na alavanca de segunda classe, turma? Camille, Raíssa. E aí, Raíssa, deu para entender? Pedro? O silêncio fala. Eu vou avançar devido à hora. Na alavanca de terceira classe, aí a gente tem o que a Aline perguntou. A gente tem a diferenciação que o eixo ele continua lá na articulação, na pontinha, e a força ela vem antes da resistência, ok? Então, por exemplo, aqui vocês vão ter um trabalho do bráquio radial, né, um músculozinho muito importante no movimento do cotovelo, e o cotovelo vai ser o nosso eixo. Então, eu vou ter o eixo do cotovelo junto com o bráquio radial. O bráquio radial, ele faz a força de flexão de cotovelo e rotação. Então, aqui eu tenho uma bola, uma esfera como uma resistência, aumentando a gravidade aqui como resistência, dando mais uma esfera, uma bola, para poder tracionar esse movimento. Então, eu tenho o eixo, eu tenho a força, cadê o pincel aqui? Eu tenho aqui, ó, o eixo, eu tenho a força do músculo puxando aqui, ó, e aqui eu vou ter a resistência pesando aqui, ó. E aqui eu vou ter eixo, força e resistência, tá? Combinado? Vamos supor, pessoal, que eu vou trabalhar o punho, para ver se vocês entenderam. O punho é uma articulação. E aí eu vou botar essa resistência aqui e vou pedir para ele flexionar o seu punho. Em qual alavanca eu vou estar? Quem pode me responder? Lara, tu ainda está aí, Lara? Repete. Vamos lá. Ó,
Vou trabalhar a Rose. O punho, certo? A resistência continua igual, essa esfera aqui, essa bola. Aí aqui eu tenho a resistência, aqui eu tenho a articulação, o eixo. E eu vou pedir para ele fazer uma flexão de punho. Qual é a alavanca que eu estou? Todo mundo concorda com a Aline e com a Priscila? Elas estão dizendo que é primeira. Alguém discorda e o porquê? Alguém concorda e o porquê? Por que é terceira, Lara? Por que, Dayana, que é terceira? Alguém me explica aí por que não é a primeira que a Priscila e a Aline falou? Ou por que é a terceira, como a Lara e a Dayana estão falando? Eu imaginei que pela resistência estar mais próxima ao eixo do que a força seria de segundo grau. Galera, vamos lá. Pessoal, quando eu tenho o eixo, é feia, porra. Quando eu tenho o eixo e aqui eu tenho a resistência e aqui eu tenho a força, que alavanca é essa? Show, ótimo, parabéns. Quando eu tenho o eixo, aí eu tenho a resistência e eu tenho a força, que alavanca é essa? Boa, Raíssa. Boa, Gabriele, boa. Quando eu tenho o eixo, a força. Aí. Quando eu tenho o eixo, a força e a resistência, qual é a alavanca? Ótimo. Pessoal, todo mundo entendeu isso? Igual como quem está interagindo aqui, como a Isabelle, a Raíssa, a Daiane, a Rose, a Isabelle, a Gabriele, a Lara, a Raíssa. Todo mundo entendeu isso? Todo mundo entendeu. Ótimo. O que está faltando para vocês agora? Conhecer os músculos e a função deles. Não consigo fazer isso aqui. Era lá do primeiro semestre lá da anatomia. Não consegue, não fez, estuda, tá? De boa. Quando eu falei para vocês que eu ia, quando eu falei para vocês para a gente sair do cotovelo e ir para o punho está aqui, ok? Então o punho ele é feito pelos carpos, ok? Pelo rádio e pela una, não é isso? Então aqui esse grandão aqui, ó, é a una. O rádio é o que está na parte do polegar, certo? É ele que faz o nosso bracinho girar. A una é a que está na parte medial. E aí, pessoal, quando eu vim, deixa eu apagar esse tanto de risco. Quando eu vim para o punho, o que foi que eu fiz? A resistência continuou igual, mas eu mudei o eixo. O eixo agora é a outra articulação, é o punho. Ao fazer isso, eu disse, quando o punho fizer uma
flexão. Concorda comigo que a mão vai subir? Pessoal, quem faz a flexão do punho? Não são os flexores comuns do punho, não? Até aonde eu estudei, a não ser que mudou e eu ainda não vi isso. Concorda comigo? Sim ou não? Ótimo, Liozete. Ótimo, Larissa. Que alavanca é essa, pessoal? Alguém discorda disso? Que eu estou numa alavanca igual a Aline falou, de primeira classe? Olhando para o punho com a mesma resistência que eu usei na alavanca de terceira classe do cotovelo. Ok? Beleza? Deu para entender? Rose, Liozete, Mônica, Larissa, Raíssa. Ótimo. Se eu faço, em vez de flexão, eu faço extensão, o que vai contrair, até onde eu sei, são os extensores comuns do punho. A resistência está aqui, a contração está aqui. O eixo está aqui. Ok? Então, eu preciso entender de anatomia para entender isso aqui. Por isso que essa disciplina vem depois de anatomia. Tá? Então, se eu for no mesmo molde que eu fui com vocês de antes, as alavancas de terceira classe, elas são a parte do corpo onde eu vou trabalhar flexão de cotovelo, onde eu vou trabalhar flexão de quadril, onde eu vou trabalhar a extensão de joelho, onde eu vou trabalhar muitas vezes a adução da escápula, ok? É onde eu vou trabalhar a supinação do antebraço, tá? Então é onde eu tenho aí as presenças nos exercícios de fisioterapia de uma alavanca de terceira classe. E a alavanca de terceira classe, ela prioriza a velocidade e a amplitude do movimento. Então, se a segunda classe ela tá para força e a estabilidade, e a primeira classe ela tá para equilíbrio ai meu Deus, tá faltando as palavras. Equilíbrio e força, então eu preciso entender que a terceira classe ela tá para desenvolver a velocidade e a amplitude de movimento. E aí, Mônica, Lara, Larissa, essa é a importância de eu entender sobre essas alavancas. O que é que cada uma faz? Se eu quero trabalhar velocidade com a pessoa, se eu quero trabalhar amplitude de movimento com a pessoa, eu tenho que trabalhar as alavancas de terceira classe. Se eu quero trabalhar força e estabilidade, eu preciso trabalhar as alavancas de segunda classe. Se eu quero trabalhar força e equilíbrio, as alavancas de primeira classe. E aí, esse é o segredo desse professor aqui que vos fala, que faz isso aí há mais de 20 anos. Hoje eu descobri que eu tenho 22 anos de fisioterapia, 17 de formado e 5 de universidade. Há 22 anos. E eu vi isso aí no segundo semestre de 2025. Então, desde lá que eu me apaixonei por isso aí. Que eu vi sentido, que eu vi como tratar as pessoas. Pessoal, dúvidas enquanto a isso? Deu para entender? Deu para visualizar? Deu para pegar? Muito boa, professor. Legal. Poderia me repetir só
É que tem, né, a segunda classe, força e estabilidade. A terceira é o quê? Velocidade e ADM, amplitude de movimento. Obrigada. Nada, minha querida. Dúvidas? Perguntas? Larissa, Mônica, Lara, clareou mais para vocês? Deu para entender? Isso eu não consigo falar para o terapeuta, porque o terapeuta, o massoterapeuta, não vai entender. Mas vocês agora vão entender mais. Essa aula é para vocês também. Show, Mônica. Show, Larissa. Show, Lara. Liosete. E assim, os demais colegas. Anatomia. Estudem anatomia. Senão, isso aqui não vai entrar na cabeça de ninguém sem entender o movimento muscular. Porque a força que nós estamos sempre falando é do músculo. Os eixos que nós estamos falando são as articulações. E as resistências são as forças externas. Ok? Muito bem. Qualquer dúvida, me chame no privado, Liosete, sobre anatomia. Eu estou à disposição, tá bom? O seu esforço é o meu melhor pagamento. Acredite nisso. E você cole na Rose, que a Rose, eu tenho a impressão que ela sabe muita anatomia, pelos resultados que eu vejo nas redes sociais dela. Ok? Dúvidas? Perguntas? Diga, Rose. Seu microfone abriu. Fico muito agradecida, professor, mas eu tenho humildade de dizer que eu tenho muito que aprender, viu? Porque assim, professor, é totalmente diferente do que eu fazer os movimentos, eu estou aprendendo muito, inclusive estou apanhando muito aqui nas alavancas, que eu vi superficial, né? Apesar, também eu já estou formada já há 14 anos, muita coisa, né? Você não pratica tanto, não coloca tanto em prática, mas é isso, eu estou aprendendo e gostando muito, Mas, apanhando aqui, Rose, eu estou com pensa, você. pensa assim, ó. Eu estou super à disposição de você, viu? O seu esforço também, a sua vontade é o meu melhor pagamento. Pensa assim, ó. Hoje a gente consegue entender para que serve essas abençoadas. Concorda comigo? Sim, Para que serve a de primeira classe? Força e equilíbrio, estabilidade, para que serve a de segunda classe? Força e estabilidade. para que serve a de terceira classe? Desenvolver a Velocidade velocidade e amplitude. e amplitude de movimento. Beleza, entendi isso. Aí agora o que é que eu tenho que fazer? Desenvolver essas alavancas nas articulações que eu for trabalhar. Sim, E para eu fazer isso, o segredo não está na resistência, no eixo e na força. O segredo está em eu descobrir que a alavanca é uma articulação, descobrir que a força é o músculo e que isso é o que vai mudar as alavancas, porque a resistência ela pode ser a própria gravidade, como ela pode ser um objeto externo, um halter, uma caneleira, uma bola, uma esfera, um elástico, assim, uma mola, como a gente tem no Pilates, ok? No isostress nós temos os bastões. Então, eu entender isso lá na frente, nos tratamentos, fica mais fácil de eu aprender a tratar nossos pacientes. Porque eu tenho os objetivos de cada alavanca, eu tenho eu tenho os objetivos de cada alavanca, eu tenho as articulações e os movimentos de cada alavanca, e eu preciso só, muitas vezes, quando eu tenho uma lesão, desafogar aquele músculo lesionado, tirar a força daquele músculo. Então, eu tenho que mudar a alavanca. E eu mudando essa alavanca, eu vou melhorar o trabalho muscular. Ok? Beleza? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida mais? Turma?
A Lara está perguntando aqui, quais são as alavancas que a gente mais usa no dia a dia? Terceira classe, velocidade e amplitude de movimento, tá? São as que a gente mais usa. Beleza? São as mais comuns. Combinado? Ótimo, ótimo, ótimo. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida sobre algum ponto das aulas que a gente viu? Sobre os planos, sobre os eixos? Vocês sabem me responder se eu fizer as perguntas? Sabem? Professor, eu queria, se possível, que o senhor explicasse sobre os movimentos excêntricos e concêntricos. Boa, Aline. Movimento excêntrico, concêntrico e isométrico. Movimento excêntrico é o movimento que eu faço com a ajuda da resistência. Então, a gravidade é uma resistência. Quando eu faço extensão de cotovelo, a gravidade ajuda o tríceps a puxar esse antebraço e a esticar o meu braço. Movimento excêntrico. Quando eu faço a favor da resistência, quando eu faço a favor da gravidade. Movimento concêntrico, quando eu faço contra a gravidade, quando eu faço contra a resistência. Então, eu vou fazer flexão de cotovelo, eu vou ter a resistência empurrando o meu antebraço e eu vou ganhar dela. Eu posso fazer com um halter, então eu tenho uma resistência, ele vai aí aparecer de uma forma mais Então, movimento excêntrico a favor da gravidade, movimento concêntrico contra a gravidade. E o movimento isométrico é quando eu tenho a ativação do agonista, do músculo principal, e do antagonista, do músculo secundário, no movimento articular que eu estou querendo fazer. Então, eu vou fazer uma extensão de braço empurrando aqui a minha mão na parede. Eu estou contraindo o meu tríceps e o meu bíceps nesse movimento de esticar aqui o braço, né? Então, eles estão contraídos. Se tiver aqui uma cadeia cinética fechada, principalmente, ok? Beleza? Deu para entender? Tem alguma dúvida? Então, assim, o isométrico é tipo o equilíbrio entre as, assim, das duas contrações. É isso? Não é equilíbrio. É duas contrações, agonista e antagonista. É tanto que ele tonifica Os a dois musculatura, funcionando ao mesmo tempo, os dois né? contraídos ao mesmo tempo. É tanto que ele ajuda a tonificar a musculatura, ele ajuda a estabilizar articulações, ele é o melhor exercício para ajudar a prevenir lesões, ok? Então o isométrico é fantástico. E é a contração de agonista e antagonista. É o músculo, Diana, ele está gerando, não é equilíbrio, tá? Cuidado só com isso. Porque o músculo está gerando uma tensão, mas é uma tensão de estabilização e não de equilíbrio. Ele está gerando uma tensão muscular sem alterar o comprimento do músculo. Por isso que eu te digo que é a contração do agonista e do antagonista sem movimento, ok? Sem movimento articular, né? É aquela prancha abdominal, é o agachamento na parede, que o pessoal chama de cadeirinha, é sustentar um halter numa rosca de bíceps lá no ângulo de 90 graus, é a prancha lateral que está super na moda aí, fazendo lesão aí no povo, ok? Então, é um músculo que gera uma tensão sem alterar o seu comprimento.
Boa pergunta, Aline. Mais alguém? Mais alguém? Queria fazer uma pergunta para vocês para encerrar. Posso? Vocês não têm perguntas, mas eu tenho uma dúvida. Quais são os planos anatômicos do corpo? Fala só os principais. Quais são os planos anatômicos do corpo? Sagital, coronal e frontal. Sagital, coronal e frontal. Tá faltando um, Raíssa. A nossa amiga Ellen completou. Isso. Então, sagital, coronal ou frontal são o mesmo. Axial ou transversal são o mesmo também. Então, os planos são sagital, coronal e transversal. Ou sagital, frontal e axial. Ok? É bom saber isso, tá? Quais são os principais eixos? O que mais? Oh, legal. A última pergunta. Qual é o movimento do eixo látero-lateral? Qual é o movimento do eixo látero-lateral? Acho que o chat GPT responde essa para vocês. Qual é o movimento do eixo látero-lateral? Boa, Ellen. Qual é o movimento longitudinal? Qual é o movimento do eixo longitudinal? Boa, Vitória. Qual é o movimento antero-posterior? Antero-posterior? Boa, Raíssa. Boa, garota. Ok. Muito bem, meninas. Pessoal, dúvidas? Tudo bem até aqui? Vamos lá, para a gente encerrar. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma dúvida? Mônica, Larissa, Lara, vocês têm algum questionamento sobre as alavancas? Anotaram as funções, as definições? Ficou mais claro, Larissa, Lara, Mônica? Não vou. Objetivo de tratamento. Preciso de amplitude, velocidade, terceira classe. Força, estabilidade, segunda classe. Força, equilíbrio, primeira classe. Ajudou mesmo, Mônica? Valeu? Isso, Larissa. Você aí no campo de estágio hospitalar, então, é uma ótima, tá? Ótimo, Liosete. Anatomia, anatomia na cabeça. Anatomia. Rose, dúvidas? Camille, Rebeca? Não venham no WhatsApp depois, pelo amor de Deus. Amanhã é Semana Santa. Agora só segunda-feira, expediente. Dúvidas? Mais uma? Alguma pergunta? Algum questionamento? Ok.
Pessoal, foi um prazer imenso estar com vocês. Prazer imenso aí poder compartilhar um pouco do que eu sei, do que eu vivo, de como eu atendo meus pacientes e como a minha cabeça funciona na frente de um paciente. Desejo a vocês uma ótima Semana Santa, desejo a vocês juízo, equilíbrio, independente da sua religião, independente do seu credo, mas é um momento que a gente vive bem interessante todos os anos. Desejo que você coma muito chocolate, não engorde. Se engordar, procure a Rose Brasil. Ela te ajuda aí a ficar fitness. E se você não entender sobre anatomia, dificilmente a biomecânica vai te ajudar, ok? É a mensagem que eu deixo para vocês. Desejo aí um ótimo feriado, desejo aí uma Páscoa para vocês de luz e bênção. E a gente se vê na quarta-feira na prova de vocês. Estudem, é o que eu recomendo. Bom? Bom feriado, Mônica. Fica com Deus, minha amiga. A gente se vê lá no cacto. Valeu, pessoal. Tudo de bom aí para todo mundo. E eu espero que vocês se deem bem.